Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre argumentação lógica. E nessa aula eu vou usar dois exemplos com a intenção de te mostrar por que devemos, quando estamos diante de um argumento, para verificar se ele é válido ou inválido, ou a gente começa pelas premissas verdadeiras e verifica a conclusão, ou a gente começa com a conclusão falsa e verifica o que acontece com as premissas. Tá ok? Então vamos para o exemplo. Se chove muito, então o Cruzeiro joga mal. Está chovendo muito, logo o Cruzeiro está jogando mal. Nós temos aqui então um argumento. E esse argumento a gente vai transformar ele para a linguagem matemática. Chove muito, vamos chamar de A. O Cruzeiro joga mal, vamos chamar de B. E vamos traduzir para a linguagem matemática o argumento. Se chove muito, então o Cruzeiro joga mal. Está chovendo muito, logo o Cruzeiro está jogando mal. Tá ok? Bom, como que a gente faz a leitura desse argumento? A gente vê se premissas, então conclusão. As premissas, a gente vai conectar elas com o conectivo E. Tá ok? Se tivesse 10, a gente colocava então o que ocorre com a conclusão. Tá ok? Este aqui é o argumento, tá ok? E para ele ser válido ou inválido, né? Para ele ser válido, a conclusão deve ser obtida necessariamente das premissas, tá ok? Caso contrário, o argumento será inválido. Então, como a gente vai usar o se, vamos para a tabela do se. Se premissas, então conclusão. E temos o argumento. Se P, então C, né? Para que o argumento seja válido, o argumento tem que ser uma tautologia. Ou seja, todos os valores têm que ser verdadeiros. Tá ok? Então, vamos analisar aqui então. Tem duas maneiras de a gente analisar o argumento. Começando pelas premissas verdadeiras, e a gente vai verificar a conclusão. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Uma outra maneira é a gente começar fixando o quê? Que a conclusão é falsa. A gente vai e verifica as premissas. Se a premissa for verdadeira, o argumento é inválido. Se a premissa for falsa, vai ficar se falso, então falso, o argumento é válido. Ok? Então, neste caso aqui, nós vamos começar pela conclusão falsa. Então, nós estamos falando aqui que a conclusão está falando o Cruzeiro está jogando mal. A gente vai considerar isso aqui falso. Ok? O Cruzeiro não está jogando mal. Né? A gente vai partir que B é falso. Ok? E vamos analisar as premissas. As premissas são afirmações, né? E essas afirmações a gente sempre vai considerar como verdadeiras, tá ok? Então vamos analisar aqui. A primeira premissa, se A então B, ela é verdadeira, porque ela é uma afirmação, né? E será, aí vamos ver o seguinte, para essa, se A então B é verdadeiro, mas a gente já sabe que B é falso, porque a gente começou pela conclusão falsa. Ok? A gente já afirmou que a conclusão é falsa. Bom, se a conclusão é falsa, né, se B é falso, o que A tem que ser para que se A então B seja verdadeiro? Se A então B tem que ser verdadeiro. B é falso. Então, para que se A então B seja verdadeiro, A tem que ser falso. Se falso, então falso verdadeiro. Se A fosse verdadeiro, se verdadeiro, então falso, se A, então B seria falso. Tá ok? Então A obrigatoriamente é falso. Ah, então, agora a gente precisa passar pela premissa A. Bom, A, de acordo com essa informação, A é falso. Ok? Então, começamos da conclusão falsa e analisamos as premissas. Ok? E como é que fica o nosso argumento? Bom, o nosso argumento ficou
B, falso, que a gente fixou como B falso. Se A, então B é verdadeiro, ok? Quando se A, então B é verdadeiro, o que acontece com A? O A é falso. Bom, verdadeiro e falso faz com que as premissas todas fiquem falsas, ok? Se falso, então falso. Se premissa falsa, conclusão falsa, o argumento é válido, ok? Bem explicado? A gente podia também, neste caso aqui, olhar pelo diagrama de conjuntos. A gente olha a premissa. Se A, então B, a gente sabe que A é subconjunto de B. A segunda premissa, está chovendo muito, então está no A, né? Então A, está chovendo muito. A conclusão, ele está falando o seguinte, que o Cruzeiro, que é B, né? Ou seja, o Cruzeiro está jogando mal. A conclusão é que está dentro do círculo maior. E é verdade, né? Então, fica aí que o argumento é válido. Tá ok? Seria uma outra maneira de ver pelo diagrama de conjuntos. Mas a minha intenção primeira era mostrar por que a gente começando com as premissas falsas, nesse caso, a gente com a conclusão falsa, analisou as premissas, ok? E deu falso e falso, então o argumento é válido. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Se o time joga bem, ganha um campeonato. Se o time não joga bem, o técnico é culpado. Se o time ganha o campeonato, os torcedores ficam contentes. Os torcedores não estão contentes. Logo, o técnico é culpado. Primeiro passo, fica mais fácil a gente transformar isso para a linguagem matemática. E desse modo a gente vai chamar B, o time joga bem, então o time ganha o campeonato. G, bom, o time joga bem é B, o time não joga bem, não B. Então, T, o técnico é culpado. O time ganha o campeonato, G. Então, os torcedores ficam contentes. C. Os torcedores não estão contentes. Se os torcedores ficam contentes, é C. Os torcedores não estão contentes, é não C. Ok? Logo, a conclusão, o técnico é culpado. Bom, o técnico é culpado é T. A gente repete ele aqui. Beleza? Simples, não dá trabalho nenhum. Agora, vamos organizar este nosso argumento. E para nós organizarmos este argumento, nós já vamos ter em mente o seguinte, que todas as premissas são verdadeiras, ok? E vamos analisar se se a conclusão também é verdadeira. Porque se as premissas forem verdadeiras e a conclusão for falsa, nós vamos ter, se verdadeiro, então falso, argumento inválido. Ok? Mas, tanto num método quanto no outro, sempre as premissas são verdadeiras. Do mesmo modo, nós vamos analisar aqui, conforme o se então, a tabela do se então, e vamos para o nosso argumento. Pega as premissas, né, as afirmações, conecta com o conectivo E, se então conclusão, ok? E vamos analisar separadamente cada uma, considerando que cada premissa ela é verdadeira. Começaremos então pelo não ser. Não ser é verdadeiro. Se não ser verdadeiro, o que é ser? Ser é falso. Bom, se G, então C é verdadeira, é uma premissa verdadeira, então G tem que ser falsa. Porque se G for verdadeiro, fica verdadeiro e falso, aí ficaria falso. Ok? Então tem que ser, se falso, então falso, verdadeiro.
G é falso. Então aqui também está repetindo G. G é falso. Se G é falso, pelo mesmo motivo, B tem que ser falso. Ah, beleza. Bom, se B é falso, não B é verdadeiro. Bom, se não B, então T também é uma premissa verdadeira. Bom, se T for falso, a premissa fica falsa. Se verdadeiro, então falso. Então T tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. Ok? Analisamos as premissas. Agora, a gente tem que olhar o quê? A conclusão. Ok? E o que acontece com a conclusão? A conclusão tem que ser o quê? Verdadeiro. Né? T tem que ser verdadeiro. E pelas premissas, a gente verifica que realmente T é verdadeiro. Não é isso? Se conclusão, se premissa verdadeira e a conclusão também é verdadeira, não deu incongruência nenhuma aqui, então nós temos um argumento válido. Ok? Vamos verificar isso no argumento. Como é que ficou? Nós começamos pelas premissas e verificamos que conectadas com conectivo e analisando caso a caso, todas elas eram verdadeiras. Ok? Isso fez com que todas as premissas, premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, são verdadeiras, então toda essa proposição composta é verdadeira. De acordo com essas informações, percebemos também que a conclusão é verdadeira. E caímos nesse caso aqui. Se verdadeiro, então verdadeiro, o argumento é válido. Não é isso? Bom, aqui fica a dica então. Pense bem. Se o argumento tem que ser uma tautologia, o que a gente tem que estar de olho é se a gente vai cair aqui, se premissa verdadeira, conclusão falsa, então nós vamos ter um argumento inválido. É o único caso que a gente vai encontrar argumento inválido. Ok? Então, a gente não pode começar analisando jamais, né? Analisando pela conclusão verdadeira. Por que não começar com a conclusão verdadeira? Que independente do que ocorrer com as premissas, o argumento vai ser válido. Então não adiantou. E também a gente não pode começar dizendo que as premissas são falsas. Por quê? Independente do que acontecer com a conclusão, sendo verdadeira ou falsa, o argumento é válido. Ok? Então, nestes casos, você sempre vai começar ou pelas premissas verdadeiras ou pela conclusão falsa. Tá ok? E vai analisar o que vai acontecer com o argumento. E, dependendo de cada caso, ou ele vai ser válido ou ele vai ser inválido. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Espero também que que leve algo para melhorar nos seus estudos. Caso tenha gostado, acesse o site aí www.preparandoparaconcurso.com.br, cadastre-se lá gratuitamente, que você vai receber outros vídeos, vai ter novidades sempre aí. E é isso aí. Curta esse vídeo aí para a gente saber o que está acontecendo. Deixe uma mensagem bacana aí para a gente saber o que as pessoas estão pensando. Tá bom? Bons estudos aí. Um forte abraço.